Ascensão através de habilidades. Episódio 284. 62º andar. 1. Você disse que encontrou a alma da princesa? Veldencia falou com voz trêmula. Taesan balançou a cabeça. Não tenho certeza se é exatamente a princesa. Entrei no reino do deus da descendência, um lugar onde as almas dos mortais sofredores se reúnem. Só existiam almas atormentadas ali. Centenas de almas. Eram todas almas que foram traídas depois de esperar algo do deus da descendência. A maioria deles parecia ter perdido completamente suas identidades e estava enegrecida. Mas uma alma ainda estava cinza. Apesar de ter sido corroída pelos arredores, parecia ainda manter sua identidade. Os olhos de Veldencia se arregalaram. Não sei se é a princesa que você está procurando, mas se o deus da descendência não interferiu com os mortais desde a princesa, é provável que a princesa tenha sido capturada pelo deus da descendência há relativamente pouco tempo. Ah, hahaha. Veldencia riu. Seus olhos estavam cheios de esperança e expectativa. Sim, provavelmente é isso. Até onde eu sei, o deus da descendência não apareceu desde a princesa. Como você sabe disso? Porque desde que cheguei aqui, nenhum aventureiro escolhido pelo deus da descendência veio aqui. Veldencia levantou-se, incapaz de conter suas emoções. Ele chorou e soluçou. Oh, princesa, mesmo sendo consumida por um ser transcendente, você não se perdeu. Por favor, espere um pouco mais. Vou me mover para salvá-la. Taesan esperou que ele se acalmasse. Depois de 30 minutos, Veldencia finalmente se acalmou e coçou a cabeça com uma expressão envergonhada. Desculpe, fiquei um pouco animado. Está tudo bem. Veldencia ficou preso no labirinto por centenas de anos, apenas para salvar a princesa. Não se sabia se isso seria possível mesmo depois de centenas de anos. Considerando o propósito de se opor a um deus, isso pode levar milhares de anos. E se tanto tempo passasse, havia uma grande possibilidade de a princesa ser completamente destruída. Veldencia provavelmente desistiu no fundo enquanto esperava pela salvação da princesa. Mas agora, ele viu esperança. Ele confirmou que a princesa ainda não havia perdido sua identidade. Foi algo para ficar muito feliz. Mas parece que o corpo dela já foi perdido. Eu sabia disso. Para um deus, um corpo mortal não vale nada. Então eles provavelmente separaram a alma. Está tudo bem, eu me preparei para isso. Veldencia sorriu. Você já tentou usar a caixa de música? Não, eu estava bem na frente do deus. Então não tive chance. Então não há como evitar. Você enfrentou o deus diretamente e voltou inteiro. Veldencia olhou para Taesan com olhos cheios de admiração. Ele logo sorriu. Tudo bem, estou ansioso por isso. Você concluiu o 61º andar. Você obteve o anel do imperador. Recompensa da sala secreta. Você obteve o cajado do mortal preguiçoso. Você obteve o... Parecia que a recompensa da sala secreta foi dada automaticamente ao concluir o 61º andar. Veldencia deu um passo para o lado. Leve o seu tempo para verificar. Obrigado. Taesan sentou-se e verificou as recompensas que obteve. Este era o 61º andar. As recompensas mudaram para um nível superior. Anel do Imperador. Saúde mais 1000. Mana mais 200. Poder de ataque mais 80. Defesa mais 80. Um anel usado pelo Imperador que governou todos os continentes. Ninguém poderia se opor a ele e todos se ajoelharam diante dele. Até o imortal quebrar o mundo, o Imperador era verdadeiramente um ser absoluto. Ah. Os lábios de Taesan se curvaram em um sorriso. Não foi uma recompensa secreta ou uma recompensa de missão. Apesar de ser apenas uma recompensa clara, teve excelente desempenho. Era um equipamento pelo qual valia a pena esperar. Cajado do mortal preguiçoso. Magia mais 200. Mana mais 1200. Inteligência mais 500. O cajado de um mortal preguiçoso e ocioso. Embora ele tivesse o talento para se tornar um transcendente se treinasse durante toda a vida, ele escolheu morrer como um mortal. Uma estatística mágica de 200. Ele também tinha 1200 mana. Era uma equipe inimaginável. Considerando o estilo de combate de Taesan, ele não precisava muito de um cajado. Seria uma boa oferenda para magia de nível médio se fosse dedicada ao deus da magia. Se a equipe for tão boa. E a espada? Taesan logo descobriu. Você usou o... Você obteve a espada dos melhores do mundo. Espada dos melhores do mundo. Poder de ataque mais 250. Supremo acima de tudo. A espada de um espadachim que ninguém poderia superar. O efeito foi muito simples. A descrição também era simples. Mas era uma arma muito poderosa. Um poder de ataque de 250. Era 100 pontos maior que a arma que ele usava atualmente. Legal. Taesan balançou a arma para sentir seu equilíbrio. Depois de alguns golpes, ele teve uma noção aproximada disso. Embora as recompensas do 61º andar terminassem aqui, ainda havia mais para verificar. O deus da descendência, os pontos e um equipamento obtido ao concluir aquela prova. E uma habilidade. Provavelmente foi preparado pelo deus da descendência para Amélia, mas agora pertencia a Taesan. Colar da baixeza abominável. Força mais 100. Agilidade mais 100. Inteligência mais 100. Na batalha,
Reduz continuamente todas as estatísticas do oponente em uma certa porcentagem. Aqueles que estão no fundo preferem puxar os outros para baixo do que subir sozinhos. Como esperado do deus da descendência, era um equipamento único. Taizan usou o colar e entregou uma espada para Veldencia. Posso treinar com você por um momento? Não posso lhe dar mais recompensas. Eu sei, só preciso verificar o efeito do equipamento. Tudo bem. Considerando o que você fez, é o mínimo que posso fazer. Veldencia acenou com a mão. Taizan chutou o chão. Evitando a magia voadora, ele brandiu a espada para Veldencia. Tendo experimentado o julgamento absoluto, Veldencia optou por fugir em vez de bloquear. E à medida que a batalha continuava, a expressão de Veldencia ficou confusa. Seus movimentos gradualmente, mas visivelmente, desaceleraram. A velocidade com que ele lançava feitiços também diminuiu ligeiramente, embora fosse quase imperceptível. Este é um equipamento que amaldiçoa o oponente? Parece que sim, enquanto suas estatísticas diminuíram. Aguentar. Veldencia fez um gesto como se estivesse abrindo uma janela de status. Olhando para o ar, ele falou. Cerca de 5%. Eu vejo. Taizan embainhou sua espada. Se fosse esse o caso, era um equipamento bastante decente. Os adversários que Taizan enfrentaria em seguida seriam os guias do pecado, seu escalão superior. Quanto mais fundo ele fosse, mais próximas suas estatísticas estariam das dele, ou até mais altas. Reduzir as estatísticas de um oponente em 5% definitivamente teria um significado significativo em tais batalhas. Habilidade de ativação especial. Descida forçada. Custo de mana. 20. Reduz as estatísticas do oponente em uma certa porcentagem por um determinado período. Uma descrição simples. Foi fácil de entender. Taizan pediu permissão a Veldencia e ativou a habilidade. Você ativou a descida forçada. Veldencia gemeu. Ele balançou o braço e falou. Minhas estatísticas caíram definitivamente. Este nível de impacto certamente seria significativo em combate. Bom. Era uma habilidade que poderia ser ativada no início de uma batalha. Tanto o equipamento quanto a habilidade estavam focados em enfraquecer o oponente ao invés de fortalecer a si mesmo. Veldencia parecia um pouco relutante. Para alguém que se opôs ao deus da descendência, usar uma habilidade dada pelo deus da descendência deve ter sido desagradável. Porém, como foi um poder obtido por Taizan, ele não interferiu. Então, era hora de usar os pontos. 2.410 pontos. Uma quantia bastante grande. O primeiro local para utilizá-los já estava decidido. Habilidade passiva especial. Conjuração dupla. Proficiência. 1%. Ao usar poderes que consomem mana, magia ou outras energias, você pode usar duas habilidades simultaneamente. No entanto, a velocidade de implementação dos poderes diminui significativamente. Ele imediatamente consumiu os pontos. À medida que a proficiência se aproximava de 50%, o consumo de pontos aumentou exponencialmente. Só então Taizan parou de aumentar a proficiência. Habilidade passiva especial. Conjuração dupla. Proficiência. 49%. Ao usar poderes que consomem mana, magia ou outras energias, você pode usar duas habilidades simultaneamente. A velocidade de implementação dos poderes aumentou significativamente. Você ativou o mundo congelado. Você ativou Starlight Arrow. 2 feitiços foram implementados simultaneamente. O gelo surgiu e uma flecha de luz se formou na mão de Taizan. Veldencia, observando, abriu a boca surpreso. Lançamento simultâneo de feitiços? Poderia ser lançamento duplo? Veldencia era um mago que desceu às camadas profundas. Naturalmente, ele possuía Double Casting. Portanto, ele ficou ainda mais surpreso. Double Casting era algo que mesmo os magos que se aprofundaram na magia mal conseguiam adquirir. E mesmo que o fizessem, teria pouco valor até aumentarem a sua proficiência. Mas uma vez atingido um certo nível, tornou-se extremamente valioso. Ser capaz de implementar mais de 2 feitiços simultaneamente era um poder crucial necessário nas camadas profundas, onde era preciso responder a diversas situações. E agora, a proficiência em conjuração dupla de Taizan aumentou ao ponto em que a velocidade de conjuração era significativamente mais rápida. Foi prático o suficiente para um combate real. Taizan ficou satisfeito e sorriu. Mesmo quando ele lançou 2 feitiços simultaneamente, não houve diferença significativa na velocidade em comparação com quando ele lançou um. Então que tal isso? Taizan usou simultaneamente magia e mana. Você ativou o mundo congelado. Você ativou a espada dourada de Nabérios. O mundo congelado foi ativado. Uma espada dourada foi invocada através do portal criado e balançada. Uma linha diagonal dourada foi desenhada no labirinto. Para lidar adequadamente com a magia negra, um portal precisava ser aberto com magia. A criação do portal levou um tempo considerável. Então ele teve que criar uma oportunidade para utilizá-lo. Mas agora, graças ao Double Casting, ele poderia criar essa oportunidade como desejasse. A utilização da magia negra tornou-se muito mais conveniente. Os resultados foram melhores do que o esperado. Agora, a questão era como usar os pontos restantes. Não havia nada particularmente atraente. A maioria das habilidades que ele poderia atualizar já havia atingido um certo nível,
e atualizações adicionais consumiram muitos pontos, reduzindo a eficiência. Taizan gastou os pontos restantes em várias habilidades diversas. Graças a isso, diversas habilidades atingiram um pouco antes do nível em que seu conteúdo mudaria, e salto e aterrissagem atingiram 20%, alterando seu conteúdo. Habilidade de ativação especial, salto. Você pode pular muito alto com o próximo salto. Você também pode pular mais longe. Condição: espada de habilidade avançada de esgrima. Você executa um poderoso golpe para cima de uma posição mais baixa que o oponente. Habilidade de ativação especial, pouso. Permite que você pouse no solo a partir de uma posição aérea. Condição: espada de habilidade avançada de esgrima. Quando sua espada está em uma posição mais alta que a arma do oponente, você executa um poderoso golpe para baixo. No caso do landing, aumentar a proficiência não trouxe mudanças significativas, mas o leap foi diferente. Dependendo da proficiência, o leap poderia realmente permitir saltar até o limite do céu. Landing também ganhou significado no aumento da proficiência graças ao efeito da Ability Sword. Então, adeus. Estou ansioso para vê-lo novamente. Estava tudo acabado. Veldencia acenou com a mão. Taizan desceu o labirinto. A busca pelo 62º andar começou. Conquiste o labirinto do 62º andar e derrote o mestre do labirinto. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.